Nós hoje ouvimos professor que agrediu o aluno, nós hoje ouvimos professor que engravidou o aluno, mas a inspeção da educação nada faz. Portanto, eu penso que a educação tem muito assunto para se resolver, mas não está na exoneração da ministra. Sempre que os gestores públicos se colocam na posição de empresários, o lado particular se sobrepõe ao lado público. E nós sabemos que muitos desses dirigentes angolanos têm colégios. Na abertura do ano letivo 2025-2026, a ministra da Educação, Luísa Grilo, negou responder às questões sobre o estado atual das infraestruturas das escolas e os excessivos erros dos manuais escolares em Angola. Dr. Rui Mangove, começo já logo por si. Como é que olha para a doutora Luísa Grilo, uma vez que vários materiais, manuais neste caso, encontram-se até o momento com vários erros, tanto gramaticais como também em alguns exercícios, que 1 mais 1 é igual a 4. Portanto, o resultado dessa equação demonstra claramente a posição da própria ministra do setor, porque felizmente ela falhou na equação que deveria ser de uma boa educadora, na equação que deveria ser uma boa pedagoga, e na equação de respeitar efetivamente a opinião, que é um dos princípios também da boa gestão da coisa pública, que é importante responder, e quem aceita ocupar determinadas funções do Estado tem que saber que estará sempre escrutinado e é importante estar à altura de poder responder para o bem da própria transparência. E logo a ministra mais uma vez falhou, porque não é a primeira falha que ela comete. Ela tem se mostrado uma ministra, provavelmente, já não está à vontade na função que ocupa. E para isso, em determinados países, pelo menos em que existe efetivamente o respeito ao primado, quer da lei, quer da própria, digamos, ética republicana, as pessoas, quando já não se sentem capazes de ocupar uma determinada função, para o bem até e salvaguarda do seu bom nome, é colocar efetivamente o lugar à disposição. E eu creio que a ministra tem essa oportunidade de colocar o lugar à disposição, porque demonstra uma determinada fragilidade, e isso pode efetivamente, ao insistir, portanto, beliscar toda uma carreira, porque nós a conhecemos como professora, e acredito eu que sempre teve mérito no exercício dessa função, mas não está a ter, e se vislumbra claramente, não está a ter capacidade de poder corresponder com as expectativas que se tem no setor da educação, que é, aliás, um dos setores fundamentais para o desenvolvimento que se quer num determinado país. Então, não era e não seria problemas nenhuns poder responder, portanto, à imprensa, mesmo que não tivesse dados, porque o que transpareceu que ela efetivamente não tinha provavelmente o conhecimento da situação, e para isso era muito simples dizer que vamos averiguar a situação e posteriormente fazer as devidas correções.
porque entendemos que os homens são falhos. É provável que esse erro de cálculo ou de escrita tenha sido da própria gráfica ou qualquer órgão em que efetivamente o Ministério terá recorrido para a produção desses manuais. Mas não fez, ela mostrou uma determinada arrogância, e isto é negativo para a pasta do setor. E a parte disso... É para terminar? Exatamente, para terminar, há várias outras situações, mormente as situações das próprias infraestruturas que colocam efetivamente, segundo os dados da Unesco, cerca de 20% das crianças com idade escolar fora do sistema do ensino. E essas preocupações todas, quando se tem a oportunidade, portanto, de um jornalista, é momento próprio para a própria ministra também esclarecer determinadas dúvidas ou equívocos, de formas a que ela também possa sair-se melhor, não é, nesta situação, porque ao esconder ou a escusar-se de responder, efetivamente está a dar razão àquelas pessoas que criticam ou àquelas pessoas que efetivamente estão constantemente a fazer a avaliação de que o nosso sistema de ensino ainda não galgou os passos que o país pretende para o desenvolvimento. Ok, muito obrigado. Doutor Mário Aragão, como é que olha para o posicionamento da ministra na abertura do ano letivo 2025-2026, a não responder às questões ou à questão que lhe foi colocada enquanto às infraestruturas e também os erros excessivos que se encontram nos livros ou os manuais de ensino, que sobretudo as crianças de primeiro nível, segundo, neste caso, para o ensino primário, tem estado a usar para poder ter ou desenvolver o seu saber. 1 mais 1 igual a 4. Como é que olha para isso, doutor? Portanto, eu não estudei matemática, mesmo não estudando matemática, 1 mais 1 é igual a 4, não é? Isso basta nós fazermos cálculo ou pegarmos giz numa parede e montarmos por pauzinho, vamos ver que 1 mais 1 é igual a 4. Segundo é que sobre as dificuldades no setor da saúde, não é... Da educação, perdão. O setor da educação não é um assunto novo, é um assunto na qual está na agenda de Sua Excelência o Presidente João Lourenço, quando teve na Assembleia Nacional o ano passado. O Presidente da República assumiu categoricamente que o setor da educação é daqueles setores que carece de mais atenção. E o Presidente da República, João Lourenço, a 15 de outubro de 2024, falava aos deputados da Assembleia Nacional, os representantes do povo, os nossos representantes eleitos em 2022, 2027, que o setor da educação deve conhecer melhorias. E de lá para cá, nós fomos, de facto, conhecer algumas melhorias. É verdade que ainda estamos além daquilo que é a procura. É preciso dizer que a procura ainda continua a ser superior à oferta, mas é um assunto que está na mesa de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que o setor da educação é dos setores que carece de investimentos diretos. E Sua Excelência, Sr. Presidente, quando da visita na província de Cabinda, assumiu categoricamente que os seus 2 últimos anos vai estar virado no setor social. Agora, eu penso que a senhora ministra, enquanto ministra, deve, sim senhora, esclarecer aquilo que é a inquietação dos cidadãos, embora a pergunta veio de uma televisão, que é uma televisão muito assistida e muito aderida, mas quando se trata de um jornalista, o jornalista faz o seu trabalho em função daquilo que é a preocupação do povo.
Agora, os erros, é normal que exista erros, porque só erra quem trabalha. E nós sabemos que, em termos de impressão, é normal que pode saltar, que pode se desajustar. Agora, não é normal quando nós vemos uma ministra que, categoricamente, a ministra da Educação, não é o primeiro episódio. Aliás, eu tenho dito em outras cadeias televisivas que o presidente Lourenço muitas das vezes está na direita e alguns auxiliares, aqui estamos a ver o setor da educação, a senhora ministra está na esquerda, de que nós temos o lema de governação, quando digo nós, porque o lema deixa de ser do presidente Lourenço, passa a ser o lema dos cidadãos angolanos, porque é o lema que foi emanado neste governo, que é trabalhar mais e comunicar melhor. Se nós estamos no lema de trabalhar mais e comunicar melhor, de facto temos estado a ver muito esforço do Sua Excelência o Presidente, mas é preciso dizer que alguns departamentos ministeriais têm estado a comunicar mal. E aqui o Ministério da Educação, nesta fala, infelizmente teve mal. Porque num determinado momento, a senhora ministra também veio dizer que o cidadão que está no estrangeiro não faz falta em Angola. Razão pela qual obrigou a Sua Excelência, senhor Presidente da República, na reunião do capital humano, agora que decorreu aqui na Marginal de Luanda, onde a Sua Excelência o Presidente veio refazer pela segunda vez para tentar limpar aquilo que a sua auxiliar o fez. O Presidente João Lourenço disse no seu discurso, está lá, está gravado, o telespectador pode ir à busca desse discurso, o Presidente Lourenço disse que qualquer cidadão faz falta para o Estado angolano e deve contribuir onde quer que esse cidadão esteja. Queria dizer a Sua Excelência que o cidadão Mário Aragão, que está em Angola, o cidadão Antônio, que está em Portugal, que está na Inglaterra, que está nos Estados Unidos, que está na África do Sul, tem o mesmo papel que o cidadão que está aqui. Portanto, eu penso que esse é um discurso congregador, é um discurso que a Sua Excelência o Presidente vem tentar limpar aquilo que a senhora ministra Luísa Grilo fez numa conversa dirigida pelo CIPRA. É uma conversa que tem estado a trazer aquilo que é a visão dos dirigentes de Angola, mas infelizmente eu tenho estado a dizer que é preciso nós termos um Ministério da Educação que saiba dialogar. O Ministério da Educação, se nós queremos discutir desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento começa com a educação. E esse ministério é um ministério muito chave para a nossa Angola e é importante que este departamento compreenda aquilo que é a visão do Executivo. Não pode deixar com que a tarefa deste departamento esteja sempre nas costas do Presidente Lourenço. O Presidente Lourenço é o Presidente da Angola, mas tem os seus auxiliares e uma delas é a senhora Ministra, que infelizmente em vários momentos tem estado a ir para a esquerda enquanto o Presidente orienta para a direita. E aqui teve mal a senhora Ministra, teve mesmo mal a senhora Ministra. Penso eu que deveria se refazer, deveria se retardar. Depois, quando dizia de que os microfones da televisão parece que tinha poeira, que poderia lhe trazer alguma alergia, eu penso que é reprovável este ato. Em vez de se preocupar com o microfone, deveria se preocupar em dar condições a esta casa de televisão que muito faz para o desempenho das funções de jornalismo, tem estado a ajudar na comunicação social em Angola. Aliás, o Presidente da República hoje mesmo visitou a Rádio Nacional de Angola para ver aquilo que o Presidente da República tem como respeito dos jornalistas. Portanto, os jornalistas devem ser respondidos, embora a senhora Ministra, enquanto cidadã, não é obrigada a responder. Mas enquanto Ministra da Educação, ela é obrigada a dar qualquer esclarecimento. Porque a pergunta de um jornalista é a questão de um cidadão. Portanto, os erros ortográficos nos livros estão aí, estão visíveis. É normal que exista erros. Agora, não é normal que a Ministra venha ter esse contra os jornalistas. Muito obrigado. Doutor Rui, por favor, queria pedir um ponto de ordem. Gostaria de avançar mais alguma questão ou posso avançar com uma questão que preocupa os cidadãos? Antes de avançares com a sua questão, escrevam. Eu vejo um grande exercício que o Mário tenta aqui fazer, de tentar mapear
a situação e tentar salvar o Presidente da República na responsabilização desses órgãos. No meu entender, o Presidente da República acaba sendo também o corresponsável na situação que ocorrem em determinados ministérios, porque até o Presidente da República é o titular do Poder Executivo, portanto, está acima de todos os ministérios e nós temos o mandato em Angola das determinadas funções e posições por confiança política, por indicação e não por eleição. Logo, a continuidade até agora da ministra no pelouro, depois de tantos erros sucessivos que tem estado a cometer e porque também os indicadores do crescimento do setor não são positivos, eu penso que o próprio Presidente da República se coloca a jeito de aceitar esses erros, porque se assim não fosse, já o Presidente da República teria exonerado a senhora Ministra da Educação e não só, e vários outros órgãos que infelizmente não conseguem lograr provavelmente aquilo que seria os propósitos próprios do Presidente da República. Mas a sua insistência demonstra claramente que deposita confiança na Ministra. Então não pode, o Mário tem o seu direito, obviamente, tentar mapear aqui a responsabilidade do Presidente da República neste caso. Não, Escrivão, permita-me só, o meu amigo Rui está aqui a fazer alguma análise como se fosse pirotecnia. Pirotecnia. Não, permita-me só. Eu penso que temos que ser... Não é, e você... Não, eu penso que sim. Mário sabe, eu penso que sim. Sabe as funções constitucionais que sim. demandam o Presidente da República. Sim. Não, conhecemos um ateu a tentar ensinar o Pai Nosso ao padre. Conhecemos naturalmente as competências do poder, do chefe, enquanto chefe do Poder Executivo, da Sua Excelência o Presidente Lourenço, mas eu penso que os erros de variados departamentos ministeriais não pode ser arremessado ao Presidente João Lourenço. Não, okay, não pode. Mas quando não pode. Mas Doutor Mário, quem nomeia a ministra? Pois... Não, a nomeação está clara, está na Constituição, não pode é competência. Uma vez é competência. Não oferece competência não, até um certo ponto. Escrivão, não pode a nomeação está clara, está ali as competências do Presidente da República enquanto chefe do Poder Executivo. Compete o Presidente da República nomear e exonerar. Agora, a questão da exoneração, eu penso que não é assunto para trazermos aqui, porque a Sua Excelência é um Presidente, tem uns critérios, quando diz Sua Excelência é um Presidente, tem uns critérios para poder quer nomear, quer exonerar. Os critérios deviam ser resultados, Mário. Permita-me só, mas os critérios... O principal critério numa função como a do Presidente da República são os resultados. Mas nós não estamos a fugir isso. Pois. Nós não estamos a fugir... Mas a insistência... Não, nós não estamos a fugir. Mário, nós não estamos a fugir isso. O que o Rui deve perceber... O Presidente da República, no seu discurso em Cabinda, disse que existia 48 milhões de livros e seriam distribuídos gratuitamente às escolas de todo o país. E hoje os encarregados compram os livros nos mercados e também nas escolas quase que não existem livros e também carteiras. O Presidente da República assinou um decreto com mais de 50 mil milhões de kwanzas para o fornecimento, ou melhor, para poder a compra de carteiras. Infelizmente, até mesmo na capital de Luanda, ou nesse caso, capital de Angola, existem várias escolas em que os alunos estudam sentando em baldes e até mesmo blocos.
Nós não estamos a fugir. O Presidente da República está a ser enganado. Não, Sim. escrivão, Sim. não, deixa-me Sim. só, doutor Rui, deixa-me só Sim, falar. claramente. Nós não estamos aqui a fugir o braço à seringa, porque nós conhecemos Angola. Se não é do conhecimento nós dele. temos, Rui, tem que ficar um bocadinho calmo. Calma. Nós andamos por Angola e conhecemos a realidade do setor da educação. Certo. O setor da educação carece de maior atenção. E foi assumido pelo presidente João Lourenço. Um assunto inédito. O presidente João Lourenço assumiu na Assembleia Nacional, perante os nossos representantes, que este setor carece de investimento. Mas é preciso dizer que está-se a fazer investimento neste setor. Agora, é preciso nós também termos aqui a coragem de dizer que esses investimentos que estão a ser feitos no setor da educação nos últimos anos, e mormente os livros que o escrivão aqui faz menção, e as carteiras, o que nós às vezes devemos aqui dizer com a maior natureza é de que muitos desses materiais que são, vamos assim, fornecidos pelo Executivo, quando chega na origem, quando estou a falar de origem, estou a falar das escolas, muitas das vezes são desviados. Nós temos que assumir isso categoricamente. Agora, eu também já estive numa outra cadeia televisiva e que defendia de que nós temos estado a deixar de fiscalizar as instituições. O setor da educação carece de fiscalização. Por quê? Porque o Executivo dá um número de livros para distribuir de forma zero, sem ônus, sem custos, mas o que nós temos estado a assistir é o livro que foi disponibilizado pelo Executivo angolano é o mesmo manual que está a ser vendido muitas das vezes aqui no Tungangó. Agora, nós vamos nos perguntar, mas quem é o cidadão que retirou os manuais da escola Mário Aragão e foi meter no mercado? Então, o que é que nós precisamos aqui? Precisamos daqui de termos fiscais independentes, porque muitas das vezes não é vontade do Executivo, é mesmo falta de boa fé. Muitos dos gestores das escolas, infelizmente, porque se nós metermos aqui a inspeção, o IGAI a entrar nessas escolas, vamos ver que há um diretor pedagógico, há um professor que retira o material das escolas e vai meter no mercado informal. Portanto, eu penso que a boa fé do Executivo tem estado a acontecer. Falta aquilo que é o bom senso dos gestores primários. Quando digo gestores primários, estou a falar dos diretores das escolas, que devem ser os primeiros fiscais. E aqui vamos trazer uma outra discussão, a merenda escolar. Muitas escolas têm merenda escolar. Há orçamento de merenda escolar. Agora, será que os alunos têm recebido a merenda escolar daquilo que é o orçamento geral do Estado que canaliza esta mesma verba? Portanto, são discussões que nós devemos levantar com muita natureza e não devemos aqui trazer o Presidente da República como o irresponsável, como o cidadão que não está aqui para cumprir. Não. O Presidente é simplesmente o gestor do país, mas tem os seus auxiliares. Cabe aos seus auxiliares ajudarem Sua Excelência, Sr. Presidente, a poder levar o barco a bom porto. Olhando para todas essas falhas que enumera, Dr. Mário, acha que a ministra ainda tem moral para continuar no cargo? Escrivão, eu se lhe dizer que a ministra tem moral ou não para continuar no cargo, eu penso que qualquer cargo há dificuldades. Podemos olhar noutros ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Interior, Ministério da Família. Todos os ministérios têm os seus problemas. Mas é preciso dizer que nós também não podemos apregoar exoneração havendo um outro problema. Não é isso que se resolve. O que se resolve é pedirmos à senhora ministra Luísa Grilo que deve abandonar o gabinete e visitar as escolas. Porque governar não é estar só no gabinete. Porque quem deve estar no gabinete, muitas das vezes sai do gabinete, que é o Presidente da República. Hoje mesmo saiu do seu gabinete, foi visitar a Rádio Nacional de Angola. Se um presidente tem estado a sair do seu gabinete, a fazer visita a nível das províncias e passa a noite nas províncias para ouvir as preocupações do cidadão. Se nós tivermos um ministério... Aliás, nós abaixo de 2015, nós tínhamos uma inspeção no Ministério da Educação que funcionava.
Hoje, o Ministério da Educação, eu procuro onde é que estão os inspetores. Nós hoje ouvimos professor que agrediu o aluno, nós hoje ouvimos professor que engravidou o aluno, mas a inspeção da educação nada faz. Portanto, eu penso que a educação tem muito assunto para se resolver, mas não está na exoneração da ministra, ou de A ou de B. Está sim na coordenação do trabalho do Ministério pela ministra da Educação. Eu penso que a ministra é uma cidadã, aliás é professora, conhece o fórum, está neste fórum há muitos anos, conhece as dificuldades da educação, conhece aquilo que é a vontade deste governo, onde quer meter a educação. Portanto, eu penso que a senhora ministra deve sair do gabinete e estar a visitar, sem aviso prévio, visitar as escolas. Aliás, nós aqui mesmo, no nosso município, Rangel, temos muitas escolas paradas. Não sei se o problema é verba, porque muitas delas foram canalizadas com a verba do PIME. Portanto, eu penso que carece mesmo da fiscalização da senhora ministra. Eu penso que e o presidente João Lourenço tem estado a fiscalizar as obras que têm estado a beneficiar do Orçamento Geral do Estado. Eu penso que é um setor muito importante e não vamos deixar com que o presidente leve os problemas sozinhos às costas. Okay. Senhora Ministra Luísa Grilo tem muito trabalho, vou parabenizá-la porque também a senhora Ministra tem estado a fazer alguma coisa, mas eu penso que nos últimos dias, nos últimos meses, tem estado a trazer uma comunicação não muito acertada, não muito assertiva, assim que está correto, mas eu parabenizo a Ministra a continuar no seu pelouro, mas é preciso admitir que o setor não está nos melhores momentos e organizar eu vou já terminar, e organizar o seu setor, porque as escolas carecem de materiais e isto é um facto, foi assumido pelo presidente e a senhora ministra só tem de trabalhar que é para salvaguardar os direitos essenciais da criança. Okay. Doutor Rui, olhando para a materialização, para que haja qualidade de ensino, o Presidente da República, João Lourenço, em cabine disse que existiam mais de 48 milhões de livros e num outro discurso em 2022 acrescentou que existiam ou disponibilizou uma verba para adquirir-se 550 mil carteiras. De lá para cá, quase que não existe nenhuma. Como é que olha para este setor da educação? Está a ser mal gerido? Está a ser muito mal gerido. Eu falava aqui dos resultados. Quando os resultados não aparecem, obviamente, significa dizer que a gestão não está a ser eficiente. E eu vejo aqui um esforço muito grande. E não é fácil estar no lugar do Mário. Para às vezes defender a incompetência não é fácil, mas precisa fazê-lo. E muitas vezes nota-se claramente no Mário esse esforço no sentido de tentar amenizar uma coisa que de facto é grave. E é grave ainda mais porque sempre que os gestores públicos se colocam na posição de empresários, o lado particular se sobrepõe ao lado público. E nós sabemos que muitos desses dirigentes angolanos têm colégios, têm hospitais, têm, enfim, uma série de instituições criadas e acaba tendo aqui uma dificuldade para gerir a coisa pública, se efetivamente se vai olhar na direção do interesse público ou do interesse privado. Isso é de um lado. Do outro lado, o próprio governo, que o meu amigo Mário faz um esforço para defender, recua nos compromissos internacionais que o próprio Angola assumiu. Ora, Angola assume um compromisso de levar uma percentagem até 15% no Orçamento Geral do Estado para garantir uma educação de qualidade e equitativa até 2030.
mas quando vamos verificar em períodos homólogos referidos, por exemplo, em 2024, em que, portanto, a dotação orçamentária para a educação foi na ordem de 6,5%, e em 2023 era de 7,7%. Portanto, acho que são os dados da Unicef. Ou seja, quando nós deveríamos subir, nós estamos a recuar. É evidente que as palavras do Presidente da República, de mais de 40 milhões de livros. 48 milhões de 48 livros. Milhões de livros. 550 mil carteiras. Exatamente. Isto é simplesmente um número e uma promessa. É uma promessa que não se vai efetivar, porque o próprio indicador da dotação demonstra que é quase impossível uma equação dessa. Talvez seja por esse motivo também que 1 mais 1 dá 4, porque o que deveria ser portanto, uma equação correta acaba se errando de alguma forma nos resultados. E uma outra situação que é preciso olhar é que, infelizmente, e como eu tenho dito, o papel aceita tudo. Nunca vimos em algum momento em que um papel negou a caneta. O papel aceita tudo. E aquilo que o Presidente da República vai dizendo nos discursos, nas entrevistas, é aquilo que lhe fornecem. Pelos mesmos gestores que fogem, inclusive, de responder perguntas simples, de prestar contas, de mostrar a transparência, porque é evidente nós olharmos que sempre que se nega responder determinadas questões, estamos a beliscar a confiança pública que os cidadãos poderiam ter, no executivo. Então, é para dizer que é uma pena. E nós vamos celebrar 50 anos da independência. Há situações que já não deveriam acontecer. Eu já sentei na lata. Nos anos em que estudava, e pela pouca idade que tenho, que já não é pouca, isso já era nos anos 80, 90, já sentava na lata. E era a minha expectativa, a minha esperança, que efetivamente tivéssemos condições de hoje não termos mais ninguém a sentar numa lata ou numa pedra. Ou talvez termos escolas por baixo de árvores, ou talvez termos quadros de chapa. Quando nós temos um país que é de facto um dos mais ricos do ponto de vista de exploração de madeira, nós temos uma floresta densa em que efetivamente se produz muita madeira e inclusive a nossa madeira, os nossos troncos são exportados para outros países que ainda fazem os produtos manufaturados e vêm nos vender a preços que nós conhecemos, e nós temos falta de carteiras aqui nas nossas escolas. Então é inconcebível, não é defensável o esforço. O Mário, espero muito que o seu partido também possa reconhecer esse grande esforço que você faz, que não é fácil, porque o erro está ali visível, mas o Mário tem que fazer um esforço para tentar maquiar o erro. E aqui temos que dizer, efetivamente, Mário, por mais que doa, o Presidente da República, de facto, tem cota de responsabilidade nisso, porque quando um ministro, qualquer servidor público não estiver a dar o resultado, deve imediatamente ser exonerado. Não há que é pena. O Presidente da República até já foi conhecido como exonerador mor, que já foi conhecido inclusive como Arnold Schwarzenegger, que se falava antigamente, e não tinha problemas de exonerar. Eu não sei, nos últimos tempos, qual é o motivo que faz o Presidente da República fazer o arrasto de determinadas figuras que não conseguem corresponder com a expectativa e que demonstram uma clara incompetência para os objetivos de todos nós. Muito obrigado, doutor Rui. Doutor Mário, olhando para o Orçamento Geral do Estado, temos 6,5% do OGE. É possível, com este valor, com esta percentagem, a educação funcionar até mesmo lá nos confins?
Escrivão, eu já vou responder a tua pergunta, mas permita-me aqui, o meu amigo Rui Mangovo parece que está a fazer política. Não está a trazer uma análise consentânea. Isso é verdade. Não está a trazer uma análise consentânea, nem muito menos uma análise inteligente quando fala dos recursos minerais que nós temos aqui. Uma delas é a madeira. Eu penso que o Rui deve perceber categoricamente que para podermos termos as carteiras nas escolas com o último fim, é preciso muito esforço. E esse esforço, falo mormente daquilo que daquilo que condiz com a industrialização. O grande esforço é o que o Mário está a fazer. Não, permita-me só. O grande esforço é o que o Mário está a fazer. Nós estamos Quando aqui. o banco está cheio de madeira, Cabinda é uma das o florestas mais densas que nós temos em África. O ter Quer madeira, dizer, no mundo até, o ter madeira não significa. significa que nós vamos podar uma árvore e estender na sala de aula. Não é isso. Parece-me que o Rui está a trazer esse tipo de análise. Não é isto. E sabe o Rui que desde o primeiro mandato, o presidente João Lourenço, até neste segundo mandato, quer que a industrialização em Angola seja um facto. E se nós tivermos, permita-me só, se nós tivermos, permita-me só, vontade política. Não, permita-me só, sabe essa expressão, vontade política? Eu sou político. Ok. Igualmente assim. Igualmente assim. Eu acho que está a fazer uma análise política. Não, está a fazer uma análise política. Não, mas eu acho os dados são claros. E eu tenho dito. Os dados são claros. Rui, eu tenho dito. Vai-me dizer que podemos fazer política de outras coisas. Vai-me dizer que é preciso. Sabe o que é que está a acontecer? Podemos fazer política com outro setor. Vou lhe dar um dado social. O setor social. Mas o setor social é o setor que nós não podemos fazer política. Eu quero lhe ajudar. Vai ajudar Eu quero lhe ajudar. Vai ajudar mal. Eu quero lhe ajudar. Olha, há uma fábrica conhecida, você sabe muito bem que eu sou de Cabinda. Há uma fábrica, não é? Em Cabinda. Não sei se o escrivão me permite aqui passar. A Bílio da Amorim. Aquela fábrica está a ir à ruína. Uma fábrica de madeira está a ir à ruína, está a falir. E, portanto, Cabinda está cheio de árvores. Mas a fábrica, quando o Mário me diz que se vamos levar um tronco na sala de aula, não é isso. É a transformação. Claro. É o investimento. Claro. É nessa transformação. É nesta transformação. Como é possível que a sua madeira aqui da Angola, como é possível que a sua madeira da Angola vai para a China e a China nos traz carteiras aqui? Não é política, é verdade. Está a fazer política. É esta. Não, mas vou deixar. Doutor Mário, eu vou já responder a tua pergunta, escrivão. Eu não esqueci, vou responder a tua pergunta. É esta transformação que o presidente Lourenço quer trazer para aqui, desde o seu primeiro mandato. Permita-me só. Está a terminar o seu mandato. Não, permita-me só. Temos que ajudar o presidente. Claro, temos que ajudar o seu presidente. Por isso que o seu presidente João Lourenço assumiu categoricamente que esses dois últimos. Permita-me só. Rui, permita-me. Esses dois últimos anos vai se dedicar ao setor social e a educação será um deles, porque no seu primeiro mandato dedicou-se à saúde e isso é claro, é visível, está aí. Agora Sua Excelência vai se dedicar saúde de ao setor, vai, na tua perspectiva. Na perspectiva das mortes. Não, na tua perspectiva. Agora, escrivão, quando traz daqui números do Orçamento Geral do Estado, eu penso que num país como Angola, mesmo que nós tivéssemos todo o orçamento na educação, eu penso que deveria faltar sempre, por uma razão muito simples. Angola continua a crescer populacionalmente. E se continua a crescer populacionalmente, não há orçamento que vai resolver o problema da educação. Vai minimizar. Mas resolver na sua plenitude, isto não vai acontecer agora. O que nós devemos fazer é que o Orçamento Geral do Estado para o setor da educação deve continuar a crescer e este que a educação recebe deve resolver categoricamente os problemas emergentes na educação. E eu vou voltar aqui a dizer, muitas das vezes esse orçamento é canalizado na educação, é comprado as carteiras, os livros, mas o fim último não é isso que nós vemos. É preciso fiscalização, porque
Porque se nós não fizermos fiscalização, escrivão, nem que todo o orçamento do petróleo vai na educação, não vai chegar. É verdade. Porque não está a fazer Concordo. fiscalização na educação. Então é uma falha do preciso presidente isso. também Mário, não já criar estamos- instituições de Não, fiscalização. não é falha, não é falha do para este presidente, tema. Rui. Doutor a questão Rui, do doutor Mário Rui, Aragão, eu vou já estamos na terminar. reta final. O Só para- problema é que o Rui quer levar todas as falhas ao Presidente da República. Mas ele é o Mas titular do Poder tá Executivo, bem, mas a não me dá- falha, não me dá outra opção. Rui, meu amigo, mas a falha, não faça política. Não estou a fazer política. Espera 2027. Não estou a fazer Estás política. a fazer política. Mário sabe, Não, estás a já me fazer conhece há política. muito tempo. Espera Sempre foi esse meu posicionamento. Não, mas espera De 2027. ajudar o Presidente da República. Eu sempre estive ali para ajudar o Presidente da República. Mas ele levando a verdade ao Presidente da República. Mas Não é escamoteando Mas as nós também verdades. levamos as verdades. Não, E vocês como tentam defender os erros. Não, como estás aqui a Vocês ver, tentam nós defender os estamos a erros. levar a verdade. Nós estamos a assumir categoricamente que o setor da educação não está nos seus melhores momentos. Aliás, o Presidente assumiu isso na Assembleia Nacional. Sim. Agora, é preciso haver fiscalização. Porque não vai haver orçamento que chega para salvaguardar os interesses na educação. Nós E o não Rui podemos- sabe que Angola todos os dias nasce. Não podemos Todos os dias pensar. cresce. Todos os dias vem imigrantes. Não podem Angola é um pensar, país aberto. Não podem e por pensar ser um que país toda aberto. crítica é destrutiva. Não é isso que estamos aqui a dizer. A nossa crítica, Sim. na verdade, e o Mário se fala da fiscalização. E nós somos, de facto, cidadãos fiscalizadores quando trazemos aqui a matéria. Portanto, estamos a fazer esse exercício. E se esse exercício de trazer aqui os problemas, e os problemas estão a dizer que não é mesmo problema, está tudo bem, e que vamos melhorar, que temos 48 milhões de livros e os livros não aparecem nas escolas. Então eu não sei qual é a fiscalização que se pretende. Não, eu penso que o Rui... Portanto, Não, agora eu o que é penso- que eu deve penso- ser feito? não, não, O que é que deve ser feito? Eu penso que o militante do Prajá está a me interpretar muito mal. Não, permita-me só, está a interpretar mal. Está a ver mesmo os Nós fumo estamos a na falar- escuridão. nós estamos- Mas está a ver não, fumo não, na não. escuridão. Não, Está a me Mário, interpretar mal. Mário, Não, mas está a me interpretar mal. Mário, vamos só entender. Se na verdade o Presidente da República traz um número, e já aconteceu na primeira vez, já vários números, sobretudo no balanço do ano econômico, ou portanto, aquele discurso que normalmente é feito para fazer o Estado da Nação. Há muitos dados que são colocados naquelas folhas, são dados totalmente errados. Essas pessoas, de facto, estão a induzir o Presidente da República ao erro. E nós temos que ter a capacidade e a frontalidade de trazer esses números aqui e dizer que aquilo está errado. Quantas vezes nós vimos o Presidente da República falar porque vai se abrir, digamos, uma biblioteca no país, na província X, mas os cidadãos no mesmo dia foram no local e encontraram que não existe uma biblioteca, ou senão ainda está em fase de construção. Quantas vezes se ouviu falar que já se asfaltou X quilômetros de estrada, mas afinal de contas não está acontecendo. Portanto, isto é fiscalização. O povo está fazendo o seu trabalho de trazer a verdade. Agora, é preciso que outras instituições, como a IGAI e outras, sempre que há essas denúncias, vão logo poder fiscalizar, poder averiguar e poder se tomar medidas cabíveis para se cortar definitivamente. Porque o Presidente da República é que está a meter, de facto, numa situação um bocadinho complicada, apesar de uma saia justa. Dizer que o Presidente da República disse em cabina 48 milhões, mas estamos a ver que não existem livros às crianças. Não estão a ter livros nas escolas. Não, eu penso que o Rui está a me perceber mal. Doutor Mário, mas vamos à penúltima, a última questão. Sim. Doutor Mário, para a produção dos livros e distribuição dos mesmos a nível do país, gastou-se muito dinheiro. Agora, com a nova divisão política administrativa, a nova divisão administrativa, como é que será feita? Estes livros vão deixar de existir porque Angola possui hoje 21 províncias e nestes livros Angola tem 18 províncias. Este trabalho todo, o dinheiro todo que se investiu já não vale? Não, escrivão, não vamos dizer que os livros vão deixar de existir, porque já foram fabricados, custou dinheiro no Orçamento Geral do Estado, mas a distribuição dos livros carece aqui uma pirâmide. É preciso também nós sermos coerentes, não atirarmos as pedras só ao Ministério, porque há aqui competência do Ministério, há competência dos governos provinciais e há competência das administrações municipais. Como vê, cada administrador municipal faz a abertura do ano académico no seu município.
como sabe, cada governador provincial faz a abertura do ano académico na sua província. A questão não é esta, doutor Sim, eu vou chegar até lá. Eu vou chegar à tua pergunta. É mesmo para chegar à tua pergunta. E tem abertura nacional. Penso que a abertura nacional, quem albergou foi a província de Luanda, que foi dirigido pela senhora ministra da Educação. Eu penso que é uma questão, sobre os livros, é uma questão que não pode arrepiar, tendo em conta que o ano letivo poderá correr com estes manuais, embora estes manuais está com 18 províncias e Angola, atualmente, depois da DPA, a Divisão Político-Administrativa de 2024, se morando mais Tressoa, já diz que o Estado angolano tem 21 províncias. Eu penso que poderá sofrer alteração no próximo ano letivo, tendo em conta que os manuais foram fabricados muito antes da entrada em vigor da própria lei. Portanto, eu penso que não pode ser motivo de arrepiar. É preciso que aqui os professores categoricamente deverão explicar nos alunos de que não devem ler 18 províncias, mas sim 21 províncias, porque mas já está no livro. Sim, claro, mas não pode arrepiar, porque é um documento, é um manual que foi aprovado muito antes da entrada em vigor da nova DPA e que foi categoricamente também impresso. Portanto, eu penso que não deve arrepiar e acredito que no próximo ano letivo deverá-se corrigir essas falhas, essas lacunas que tem no manual, que não são falhas, vamos assim dizer, graves. São falhas técnicas, porque a lei da divisão política estava em curso e como o manual de ensino deve ser impresso para a sua distribuição a tempo e hora, acredito que foi neste âmbito que o Ministério assim então deu luz verde para a sua impressão. Agora, é preciso dizer que de facto a distribuição tem sido um arrepiar, e isso é uma verdade. Nós não estamos aqui para fugir o braço à seringa, mas é preciso dizer que os manuais também chegam às escolas. A mesma problemática dos manuais, escrivão, é a mesma problemática das vagas nas escolas. Nós estamos aqui a discutir só a floresta. É preciso nós entrarmos na própria lavra. Porque nós estamos a discutir a distribuição dos manuais. Por que é que não vamos discutir também a problemática das vagas nas escolas? Porque hoje nós vimos senhoras a passarem noite em frente das escolas para aguentarem, para terem uma única vaga. E nós temos estado a ouvir relatos de que até o segurança da escola também vende vaga. Estás a ver? Até o próprio segurança das escolas vende vaga. O professor vende vaga. O diretor vende vaga. Quando essas vagas o Estado angolano atribuiu para o cidadão. E todo mundo deve concorrer a esta vaga e ser beneficiado a vaga que assim o tem. Portanto, nós devemos discutir o problema na essência. E se nós queremos atirar pedra ao Executivo, eu penso que estamos a ser ingratos. Porque o Executivo tem estado a fazer o seu papel. Não e certo. Aqui, abraçar a sociedade civil, aquela sociedade civil que não tem capa política. Porque eu tenho estado a dizer que eu tenho dificuldade, escrivão, de encontrar sociedade civil em Angola. E o meu amigo Rui também dizia ser sociedade civil. Hoje estamos a ver que é secretário de um partido político. Portanto, é esta visão que a sociedade... Não, permita-me só. É esta visão que a sociedade civil deve trazer. É defender os interesses da coletividade. Portanto, as vagas que são atribuídas às escolas não devem ser comercializadas nem por professores, nem por diretores, nem por guardas. As vagas devem ser afixadas na vitrine e todo aquele interessado concorrer àquela vaga e ser beneficiado caso tenha a nota para poder ingressar aquele curso, aquela formação ou aquela escola. Portanto, eu penso que é um trabalho árduo que o Ministério deve fazer e é preciso, vou voltar a dizer, a senhora ministra deve sair do gabinete e fiscalizar as escolas. Muito eu penso obrigado. que a fiscalização do ensino, a fiscalização do ensino, eu penso que tem estado a falhar, porque nos últimos anos nós vimos uma fiscalização muito bem atuante, muito bem ativa. Hoje, 2025, não temos estado a ver. Okay. Doutor Rui, como é que olhamos para os gastos excessivos, sobretudo, que se fez para a produção, distribuição dos materiais escolares e, volta e meia, tivemos
a nova divisão político-administrativa, onde Angola hoje possui 21 províncias e no anterior livro, Angola, ou o atual livro que as crianças estão a estudar, com ele Angola tem 18 províncias. É mais um baluarte de dinheiro que o governo vai ter que gastar para retificar estas falhas? Em gestão, existe uma expressão que ficou até conhecida como pré-cocó. Prever, coordenar, ordenar e por aí fora. Uma governação bem assente é preciso que tenha isso assente. O grande problema que nós temos aqui no país é usarmos a governação de uma forma, expressão, desculpam o termo, atabalhoada. Portanto, nós não prevemos, não nos organizamos antecipadamente para tomar decisões. E este caso específico, nós vimos como foram tomadas as decisões sobre a nova divisão política administrativa que nós temos. Como é que foi? Foi de forma bastante rápida, ser uma verdadeira consulta pública, ser uma análise a pormenor sobre essas situações todas que poderiam ser previstas, sem um estudo, não é, próprio, mas porque o interesse principal na nova divisão política administrativa não é aquilo que se diz, que é aproximar os serviços aos cidadãos. Na verdade, a nova política divisão administrativa tem um foco principal, que são as eleições. Portanto, é uma forma que se encontrou para ajeitar as eleições de 2027. E o público não sabe, mas isso... Eu posso... Não, é para lhe ajudar. Não. O Rui conhece as vai ajudar mal. Não vou. É para lhe ajudar mesmo. Vamos lá. Eu só conhece os fundamentos para uma divisão político-administrativa. Conhece os fundamentos para uma divisão político-administrativa. Tem que me deixar. É preciso, tem que me deixar falar. Não, é preciso trazer os fundamentos para uma divisão político-administrativa. É importante. O Rui tem que trazer isso. Sim. O telespectador saber porque é que houve a DPA. O Rui está a fugir. Exatamente. Não traga os fundamentos da divisão política administrativa. Não pode dizer que a divisão política administrativa é o único fundamento das eleições, que não foram os fundamentos. Não foram os fundamentos das eleições. A divisão política administrativa num país acontece em 3 razões: território, povo. Eu penso que o Rui... Eu penso que o Rui sabe disso. Citou dois, faltou o terceiro. Mas vamos lá. Sim. O próprio executivo, quando tentava, mas não é na verdade o assunto, sim, mas só para muito rapidamente, o próprio executivo dizia que um dos fundamentos era aproximar o serviço aos cidadãos. É um dos fundamentos. Mas não é o que está a acontecer, e os dados da questão que me fazem é justamente sobre isso. Portanto, como é que você vai aproximar os serviços quando você faz gastos extraordinários, extrapolados até inclusive, você não racionaliza os gastos e você quer levar, digamos, os serviços aos cidadãos. Não leva. Uma outra situação é a insistência pelo modelo de governação, esse modelo vertical. Portanto, líder lá em cima e depois centralizar. E depois as decisões saem de cima e vão se distribuindo por ali de formas, muitas vezes a mensagem nem chega. E nós temos, na própria Constituição, um modelo que deveríamos seguir. As autarquias locais, por que não? Eu já sabia que o Rui deveria se esconder nas autarquias locais. Não esconder. Eu já sabia que o Rui... Mário, nós estamos numa sociedade. Nós estamos numa sociedade que não precisamos inventar a roda. E nós temos que buscar os exemplos positivos das outras realidades para fazermos o país funcionar. Exatamente. Porque nós não podemos insistir numa equação que dá sempre um resultado e o resultado é errado. Nós temos que mudar a fórmula da equação para encontrarmos o resultado correto. Não estranha,
porque com 1 mais 1 está a dar 4, Mário. Não pode estranhar. Portanto, este erro do livro é, de facto, uma condição própria do Estado do país que nós temos. Não é verdade. Não, é verdade. Não, na tua perspectiva. É verdade. Não, Essa é a minha na tua perspectiva. perspectiva então, errada, infelizmente. Então, é só para ver que é importante. Nós já experimentamos esse modelo 50 anos. Mas nós temos que parar e pensar, epá, como diz o Dr. Abel Vucu, o passado, por pior ou melhor que tenha, ninguém consegue mudar o passado. Mas temos que parar num momento e podermos projetar o futuro daqui a 50 anos. Que país nós teremos? E é assim que nós vamos começar a estruturar a base do próximo país de 50 anos que nós vamos ter. Infelizmente, não é o que acontece na governação atual. A governação atual é uma insistência de erros atrás de erros e depois as pessoas que têm uma hombridade, uma capacidade frontal de poderem trazer os erros e dar às vezes sugestões, não são acatados. São vistos como aqueles que querem ver mal o país. Não. Efetivamente, eu gostaria que o Presidente da República, João Lourenço, tivesse resultados positivos, porque os resultados do Presidente da República não seriam dele particularmente, iria se refletir na vida das pessoas. Aqui e não é fica, isso que doutor, não, e agradecemos também, doutor.